Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Perfeito, Melânia. Boa noite, então, Maria Eduarda, Pamela, Melânia, Janaína, David. Estou bem feliz de ter vocês aqui. Acho que conheço todo mundo. E bora lá. Vamos para a nossa jornada. O chat está aberto. Vocês podem interagir a qualquer momento. Fiquem bem à vontade. Vamos falar hoje, então, sobre o nosso segundo passo, que é estrutura. Deixa eu abrir o chat aqui, que aí eu enxergo vocês. Bom, vamos lá. Só para refrescar a memória de quem estava e para falar para quem não estava. Rapidamente, o que a gente aprendeu na aula passada foi que a gente não teve na faculdade tudo que precisava ter para começar a advogar, que a nova era chegou e então ela exige de nós habilidades que muitas vezes nos faltam e que o começo de tudo é o autoconhecimento. É muito importante que você saiba quem você é, porque você é o pilar de tudo, né? E aí, nós vamos então para a tua marca, para construir o teu escritório, a tua carreira. Comece pelo porquê. Se alguém já leu o livro, me conta aqui no chat. Existe um livro chamado Comece pelo Porquê. E esse livro aborda que é muito importante que a gente entenda por que você faz, como você faz e o que você faz. Muitas pessoas concentram toda a sua atenção e energia no que elas fazem. Eu advogo, eu ajuizo ações de família, na área criminal, civil, enfim, eu faço isso. E aí você entra naquele piloto automático onde você não tem tanta motivação assim, você passa pelos perrengues e você nem sabe por que você está passando por eles. É muito importante que você entenda por que você faz, porque é com isso que você vai conseguir que os teus clientes se conectem com você. Assim como vocês estão aqui falando comigo, eu tenho certeza que nós nos conectamos pelo porquê e não pelo que eu faço. E aí eu vou me expor um pouco. Eu coloquei aqui o meu porquê, o meu como e o meu o quê, para vocês entenderem. Eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos. Eu não quero que a minha carreira custe a minha família. Esse é o meu porquê. É daí que começa tudo. E esse porquê veio dos sábios conselhos de amigas minhas que têm filhos mais velhos. Inclusive tem uma aqui, que foi uma dessas pessoas que me disse isso. Fran, fica tranquila, aproveita os seus filhos. A infância deles não vai durar para sempre. Então, não se culpe por, nesse momento, priorizar eles. E foi isso que eu fiz. E aí, eu vou pro como. Eu trabalho em casa, em horários diferenciados, e eu não dependo do judiciário. Eu trabalho em casa porque isso me facilita ficar com meus filhos. O tempo, claro que é importante, né? Cada um tem que se adequar conforme sua realidade. Hoje, nenhum dos dois, eu tenho dois filhos, um de 1 ano e outro de 3, nenhum deles precisa ir à escola. Então, eu optei por, nesse primeiro momento, eles ficarem em casa. Eles têm uma professora que vem aqui, que dá aula para eles. E assim eu consigo, como eu estou em casa e eles estão em casa, apesar de eu estar trabalhando e eles também terem as atividades deles, nós conseguimos em vários momentos interagir. Então, a gente fortalece o nosso vínculo. Porque como que eu vou conseguir fortalecer meu vínculo com eles? Com a convivência, com a constância. Eu trabalho em horários diferenciados, muitas vezes antes deles acordarem, depois deles dormirem. E eu não dependo do judiciário. O judiciário aqui, nesse caso específico, me engessaria. Imagina eu estar dependendo de pauta, de audiência. Isso não seria o melhor cenário para mim. Então, foi buscando me enquadrar no meu porquê que eu fui para o como. E então, finalmente, o que eu faço?
eu soluciono e eu previno conflitos. É isso que eu faço. Quais são os pilares da sua marca? Isso também é muito importante, se não fundamental, que você entenda. E aqui eu coloquei os meus 4 pilares: ética, transparência, qualidade e eficiência. E o que isso significa? Significa que, por exemplo, eu não enrolo o cliente, eu não minto para eles. E eu sei de colegas que às vezes comentam: ai, fulano me perguntou se eu já havia ajuizado a ação dele. Eu respondi que não, estou segurando aqui porque ele não me pagou ainda. Esse tipo de coisa comigo não rola. Pode me chamar de chata, de ingênua, qualquer coisa assim. Não importa. Eu defini que eu sou assim. Pronto, acabou. Coloquei na balança. Às vezes a gente vai olhar para nossas características como qualidade, como defeito. O importante é você entender o que é inegociável para você. E aí vem meu outro pilar, que é transparência. Já tem tudo, tá alinhado com a minha ética. Eu tenho até o costume de todo mês mandar relatório para os meus clientes de como que está o andamento do processo deles. Isso já tá até dar uma acalmada, uma aliviada naquela tensão. Eu não costumo ter clientes me cobrando, me ligando, porque eles sabem que determinado dia do mês eles vão receber o relatório deles. Qualidade, para mim isso é extremamente importante, desde que eu era funcionária até hoje. Isso é muito importante, tem que ter qualidade. Eu não suporto coisa mal feita, eu não suporto trabalho mal feito. E eficiência. Eu tenho que trazer resultado. Então, por que isso é importante? Que vocês tenham seus pilares definidos, que vocês desenhem no papel, que vocês escrevam. Porque aí vocês vão conseguir saber depois com quem vocês vão fazer negócio, com quem vocês vão se alinhar, quem serão os teus funcionários, os teus parceiros. Porque você não vai poder se alinhar a pessoas que não tenham esses pilares aqui em comum com você, porque senão não vai dar certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já me aconteceu de eu estar ali negociando com um cliente e de repente surgiu uma situação nova. E aí, rapidamente, uma pessoa que estava trabalhando comigo me deu uma dica: ai, faz assim, faz assado, fala isso, fala aquele outro. E eu não me senti confortável, porque de certa forma parecia que eu estava enganando meu cliente. Depois, esse cliente reclamou do que aconteceu. E aí eu me senti muito mal. Porque como se não bastasse eu ter presenciado ali na minha frente que estava acontecendo uma situação que eu não estava me sentindo confortável, o meu cliente percebeu e reclamou. Então, para mim, foi algo que eu senti na prática, a importância de você se conectar com quem esteja alinhado com os teus pilares. Bom, indo para a carreira, né? Por que eu tenho essa impressão digital ali na minha marca, quando eu coloco Fran Camargo? Porque aqui eu não estou falando para vocês como advogada. Eu separo muito bem minhas atividades. A Fran é advogada e a Fran professora, mentora, enfim. Aqui tem uma impressão digital para eu nunca esquecer que não tem receita de bolo. É extremamente importante para mim que eu consiga compreender que cada pessoa tem a sua realidade. Cada pessoa tem as suas circunstâncias e o que potencializa ela? O que traz satisfação na vida pessoal? O que traz satisfação na vida profissional? É quando eu estou focada 100% em mim, na minha realidade, na minha família, quando eu uso as minhas circunstâncias como ferramentas para me potencializar. Então entenda, primeiro de tudo, qual é a tua realidade? E depois pense quais são os teus objetivos, quais são os teus sonhos. E daí os sonhos você transforma em objetivo, porque senão também não deixa de ser sonho. Isso tudo na mentoria a gente vai enquadrando junto, a gente pega essas perguntas e a gente vai desenhando mapas, formas de alcançar. Mas com a jornada, com o curso, vocês já entendem o caminho disso, de fazer o que eu fiz. E aqui, num desses cursos que eu fiz de gestão de carreira, eu aprendi isso aqui, que foi uma dica de ouro e fez muita, muita diferença na minha advocacia. Desenhar a minha escada. Saber exatamente em que pé eu estou e onde eu quero chegar. O que você vai fazer? Você vai desenhar uma escada num papel e cada escada
vai representar um momento da tua carreira. Pode ser que você faça degraus assim de 1 em 1 ano, de 5 em 5 anos, como te parecer mais apropriado. E aí você vai responder em cada degrau essas perguntas. O que eu faço? O que eu sei fazer? Até quando? Porque pode ser que você esteja, por exemplo, no começo da tua carreira. E aí se aparecer um divórcio complicadíssimo de empresários com bens fora do Brasil, uma série de coisas, você ainda tem segurança de fazer isso. Então você precisa ser bem realista em relação a saber o que você faz. E quando você entende o que você faz, você sabe até quando você quer fazer isso. No meu primeiro degrau, eu tinha ação de alimentos, mas eu sabia que no segundo eu não ia mais querer. Ação de alimentos é um negócio que eu vou confessar que não é a minha praia. Eu acho muito desgastante, acho pouco efetivo. Enfim, não é para o meu tipo de advocacia. E aí, eu determinei até quando eu ia fazer isso. E o mais importante é você entender quem você atende. Porque, por exemplo, é muito comum e eu vejo isso nas mentorias, eu vejo colegas falando. Reclamam dos seus clientes que não são bons pagadores, que não têm honorários interessantes e tudo mais. Só que aí a gente vai precisar de um pouquinho de humildade, que eu precisei ter, não foi muito confortável, mas eu entendi o que eu precisava fazer, e por isso que essa escada é efetiva, por isso que ela funciona. Quem eu quero atender me quer como advogada? Os meus clientes ideais procuram advogadas como eu ou eles buscam outros tipos de advogados? E se eles buscam outros tipos de advogados, o que eu preciso fazer para ser o advogado ideal para o meu cliente? Ao invés de focar no teu cliente ideal, você vai focar em ser um cliente, em ser um advogado ideal. Então você vai entender que capacitações você precisa fazer, o que você precisa melhorar na tua estrutura, ou se você está satisfeito e é isso mesmo. E quais são os serviços que você oferece? Que aí entra naquela questão que eu falei, por exemplo, das ações de alimento, que não são ações que eu gosto de fazer, por alguns motivos. Não é que tem alguma coisa errada com ações de alimentos, tá? Só é questão de perfil. E aí você vai entender, o que eu faço hoje? Eu consigo oferecer isso? Eu consigo oferecer aquilo? Eu vou dar um spoiler para vocês, tá? O que eu identifiquei que eu queria oferecer de serviço? Planejamento sucessório. Só que para eu oferecer planejamento sucessório, eu tinha que entender muito de inventário. E aí eu precisava, depois disso, me qualificar para saber fazer um planejamento sucessório. E aí eu precisava saber como atrair os clientes que buscam planejamento sucessório. Por isso que é tão importante desenhar essa escada, para você visualizar a tua advocacia, para você saber em que pé você está e onde você chegar, que ponto que você está, que ponto que você quer chegar. Isso é muito importante. E assim você vai conseguindo planejar o seu próximo degrau. Você põe data para isso. No ano de 2022, mês de julho, eu quero estar fazendo tal coisa. Eu quero estar prestando tal serviço para tais clientes. Quanto eu quero ganhar? Meta financeira é muito importante, porque a meta financeira é como um termômetro da tua advocacia. É um dos termômetros da tua advocacia. Mas não é o objetivo. O objetivo nunca é o dinheiro. Nunca é sobre dinheiro. O teu objetivo é servir. E aqui eu sei que eu estou falando para pessoas que querem servir e que sabem que o dinheiro é consequência de um serviço bem feito. Porque, como diz o Joel J, o trabalho devolve. Então sirva, sirva, que o trabalho devolve. Só que esse trabalho tem que ser feito de forma estratégica. E aí, quem eu atenderei?
Eu preciso entender quem é meu cliente, onde está o meu cliente. Como que eu consigo me inserir no meio dele? Porque o advogado, a gente tem várias formas de prospecção de cliente, a gente até vai ter um módulo que vai falar sobre internet, funciona ou não funciona Instagram, como que é isso. E é engraçado porque até essa parte no Instagram eu confesso que eu fiquei um pouco insegura de falar, porque eu não sou uma pessoa bombada no Instagram. Mas de verdade, depois eu pensei comigo, o que que um advogado quer? Ele quer um monte de views? Ele quer viralizar? Ou ele quer cliente? Ele quer um contrato de honorários na mesa dele assinado. Então, não precisa se preocupar em bombar no Instagram. Até porque não é no Instagram que teu cliente está. Mas isso é assunto para depois. E aí? Eu preciso também de um planejamento financeiro. Quanto eu tenho hoje? O que eu quero estruturar? Quanto eu preciso e como eu vou conseguir recursos? Então, o que que eu tenho hoje? Como que dá para trabalhar hoje com o que eu tenho? E aí você vai entender. Eu não sei se vocês conhecem o Ícaro de Carvalho. Eu sou aluna dele. Um dos zilhões de cursos que eu estou fazendo. E ele conta algo muito interessante. Para quem não sabe, hoje ele tem uma empresa que fatura milhões por mês. E ele começou do zero. Ele percebeu que o Instagram era uma ferramenta eficaz para o que ele queria fazer. Mas tinha um problema. O Instagram é muito visual. As pessoas querem ver coisas bonitas, casas bonitas, pessoas poderosas. Mas ele não tinha nada disso. Ele morava num apartamento super simples. O que que ele ia fazer então? Ele criou uma metodologia diferente, que até hoje tem um monte de gente dizendo que não funciona. Ele começou nos stories a abrir caixinha de pergunta todos os dias. E ele colocava imagens, memes, imagens impactantes. Ele começou a conversar com as pessoas ali que interagiam com ele. Ele criou um senso de comunidade. Ele foi lá e mostrou o serviço dele de certa forma. Assim como eu estou fazendo com vocês agora. Eu estou mostrando o que eu faço. Isso aqui é uma prévia de um curso, de uma mentoria da Fran. E aí, o que eu quero estruturar? Você quer trabalhar no escritório físico? Você quer montar um? Você quer ser associada? Você quer trabalhar em casa? O que que você quer fazer e como você quer fazer? Ah, eu quero um escritório físico. Ok. Onde vai ser esse escritório físico? Ah, no bairro tal. Então, quanto é o aluguel médio naquela área? Será que vale mais a pena uma sala comercial ou um coworking? Será que para você funciona dividir sala com alguém? É uma forma que tem funcionado muito bem. Advogados que não são sócios, mas são parceiros, eles dividem despesas. Eu fiz isso um tempo e foi muito bom. Porque aí eu praticamente não ficava no escritório, acho que eu comentei isso ontem, né? Que aquele espaço físico foi perdendo sentido para mim à medida que eu praticamente não atendia mais presencialmente. Se fosse minha sócia, ela se sentiria mal, o negócio ia parecer que não estava andando, ela ia precisar da minha presença lá, até porque a minha parceira tem um perfil totalmente diferente do meu. Ela me disse, Fran, eu preciso me arrumar, sair de casa e ir para o meu escritório para eu entender que eu estou trabalhando, para o meu cérebro dar aquele clique. Eu preciso ligar para as pessoas, eu preciso ver, eu preciso olhar no olho, é assim que funciona para mim. E tá tudo certo. Então, o raciocínio dela, a estrutura dela tem que ser diferente. Por isso é que não existe receita de bolo. E aí você vai saber quanto você precisa. Ah, eu quero uma sala comercial. Essa sala comercial você vai pegar ela mobiliada? Tá valendo a pena a sala mobiliada ou você vai ter que mobiliar? Quanto você gastaria para mobiliar? A tua sala vai precisar de uma mesa de reuniões? Ou não é uma advocacia que requer isso? Entende o que eu digo? É realmente aplicar um teste de realidade. E aí você pensa, quanto tempo eu consigo sustentar esse meu escritório sem entrar nada? Porque a advocacia é linda, né, gente? Tem mês que entra um monte, tem mês que não entra nada. E aí você fica, né? Principalmente no começo. Então, isso é muito importante para você não se estrepar lá na frente.
contar com os imprevistos, porque eles acontecem. É até o que se chama de imprevistos previsíveis, sabe? Você sabe que a luz pode dar problema, você sabe que o ar-condicionado pode pifar. E aí você consegue pensar como você vai conseguir esses recursos. Quanto que eu preciso? Preciso de 10 mil reais para montar meu escritório top do jeito que eu quero. E aí você pensa, como é que eu vou conseguir esses 10 mil? Eu esqueci de passar o slide. Esse aqui era o que eu estava falando. Então, o custo da minha estrutura, para entender qual... Ah, e outra coisa. Ah, eu não quero estrutura física, eu não quero o escritório. Eu quero atender 100% online. Ok, atender 100% online não é sinônimo de amadorismo. Então, como é que vai ser? Que câmera você vai comprar para atender? Qual vai ser teu microfone? Qual vai ser o software que você vai usar? Como que isso vai funcionar? Para você passar credibilidade para o teu cliente. Um e-mail personalizado, coisas que em princípio até não custam tanto, mas que vão fazer total diferença na tua advocacia. Se eu vou atender 100% online, eu preciso de um site. Eu preciso ser encontrável no Google. As pessoas hoje, elas precisam procurar seus advogados na internet. Porque a gente faz isso, é só olhar o nosso comportamento, vocês querem qualquer coisa, para onde que vocês vão pesquisar? Para a internet? É no Google. Ah, eu quero um dentista, eu quero um médico. Eu peço, são dois caminhos, né? Eu peço indicação e eu vou para o Google. Quando eu vou para o Google, eu quero olhar qual é a avaliação. Eu começo a observar se aquela pessoa é ativa ali, como é que é a cara daquele site. Tem um módulo no curso só para te ensinar como é que você faz um site. E não é difícil, tá? Eu fiz um com um profissional, paguei caro, foi pelo WordPress, então eu já deixo a dica que não faça o site pelo WordPress, porque tem uma história de que ele ranqueia melhor no Google, e essa história de ranqueia melhor no Google é por conta dos artigos que os advogados gostam de produzir, que é também uma forma de prospecção de clientes, mas o problema do WordPress é que eu não conseguia fazer nada sozinha. Tudo para mexer uma letra, uma imagem, eu precisava do programador, que me deixou na mão. Aí eu fui para o Wix, uma plataforma bem intuitiva, mais fácil de usar, tá dando tudo certo. Depois eu até posso mostrar para vocês. E isso é muito importante que vocês entendam também. Qual é o tempo médio do seu retorno financeiro? Por quê? Se você costuma ajuizar ações indenizatórias, por exemplo, futuro incerto e duvidoso. Se você presta consultoria para uma empresa, já é uma realidade totalmente diferente. Se você advoga no litígio, se você advoga no extrajudicial, tudo isso interfere na maneira como você vai receber os seus honorários. E aí você consegue entender. Se o meu retorno financeiro é longo, será que agora é o momento de eu abrir um escritório sozinha? Ou eu preciso pensar em outras formas de fazer esse escritório girar? E aí, algumas dicas. Precisando de captação rápida de recursos, porque fazer dinheiro não é o mais difícil, tá? Isso é bem importante que vocês consigam entender. Por isso que o módulo de práticas sistêmicas, de postura sistêmica, é algo tão importante para mim e eu entendi que era fundamental ter no curso, para que a relação de vocês com o dinheiro seja essa, tá? Dinheiro não é difícil, dinheiro é fácil. E Bert Hellinger dizia, fácil é tudo aquilo que é permitido vir. Então, se você tem dificuldade com dinheiro, se você tem dificuldade em receber, se você tem dificuldade em cobrar, para e olha para ti. Tem alguma coisa aqui. Por exemplo, advogado fantasma. Se você escreve bem, eu vou te dizer, tem muito advogado que escreve bem mal. E se você conhece eles, você manda uma mensagem e diz o seguinte: boa tarde, fulano, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, advogada. Gosto muito de escrever. E se você quiser, eu posso fazer uma petição para você. Eu faço a petição, redijo e te encaminho. Não vou te cobrar nada. É como um portfólio. Como se fosse um serviço para você me conhecer melhor.
E aí, se esse advogado gostar do teu serviço, ele vai te contratar. Se o teu serviço for bom, ele no mínimo vai te indicar para alguém. Porque isso é o que se chama de equilíbrio de troca. Você dá e a pessoa se sente impulsionada a te devolver, de alguma forma. Então, essa do advogado fantasma é bem efetiva. Pesquisa na internet esses escritórios que estão sobrecarregados, que tu percebe que tem muitas demandas. Muitas vezes eles não querem mais um funcionário, eles querem um escritório parceiro, eles querem um advogado parceiro. Imagina que beleza você ali com um filho pequeno em casa, e aí você acorda, faz que nem a Fran, né? Levanta de pantufa, de roupão, vai para o escritório e trabalha das 5 às 8h30 da manhã. E aí, às 8h30 da manhã, tem um agravo pronto, lá no e-mail desse advogado. E nem precisa ser escritório sobrecarregado. Muitas vezes, advogados que me procuram dizendo que querem uma consultoria em caso concreto, no fim das contas, o que eles querem é que eu faça a peça para eles, por extrema insegurança. Então, tem também esses dois tipos de cliente, tem os advogados sobrecarregados e os advogados inseguros. E aí, eu até faço, mas eu sempre alerto, é melhor você fazer e a gente revisar, discutir em cima, para que aí você não esteja sempre dependendo que alguém faça para ti, para que você consiga deslanchar. Porque eu acho muito inteligente e estratégico um escritório que está sobrecarregado chamar advogado parceiro, sem vínculo empregatício, só repassa ali aquele valor referente àquele serviço. Agora, para quem está começando, a melhor forma é aprender, né? E aí, advogado correspondente, essa modalidade aqui eu não testei. Eu me senti confortável para indicar, porque no curso de gestão, que eu fiz 2 vezes, inclusive, com a Mariana Gonçalves e outros colegas advogados, também me disseram que isso aqui pode ser bastante efetivo. Inclusive, tem advogados que montam seus escritórios, conseguem fazer uma boa graninha ali só com advocacia advocacia correspondente, tá? Então, dei uma olhada nisso. Até o Jus Brasil, ele tem essa modalidade. Eu me cadastrei um mês ali no Jus Brasil. Achei É que assim, né? De novo, vamos para a nossa realidade. Eu não tenho tempo de ficar ali no Jus Brasil respondendo os comentários de todo mundo, porque, para quem não sabe como é que funciona o Jus Brasil, ele é um portfólio de advogados. E ele te conecta com clientes. Então, a missão do Jus Brasil é conectar clientes e advogados. Os clientes, eles não vão necessariamente buscando um advogado. Eles vão lá procurar com uma dúvida. E aí eles põem lá no Jus Brasil. Ah, eu tô com a pensão atrasada, eu tô com algum problema. E aí, aquilo fica visível para os advogados que estão pagando para o Jus Brasil, para aparecer para os clientes. E aí eles têm a oportunidade de responder esses clientes. Você não vai ser o único que vai responder. Eles têm vários planos lá, várias categorias no Jus Brasil. E aí você consegue falar com eles, responder a dúvida, agendar uma consulta, e aí você vai fazendo a conversão dos clientes. Então, a advocacia correspondente pode ser pelo Jus Brasil, pode ser também por outros meios, mas o Jus Brasil é um site que eu conheço que é confiável, né? Eu produzo artigos no Jus Brasil. E a questão do marketing jurídico. Esse aqui é para quem é bom no marketing jurídico, para quem já está manjando dos Paranauê, como diz o outro. Vocês podem auxiliar advogados que não saibam fazer isso. Tá cheio de advogado aqui que quer se posicionar no digital, mas não sabe nem direito por onde começar. Os advogados mais antigos se forçaram a ir pro Instagram. Antes parecia assim que advogado estava no Instagram, não era tão respeitado, né? Aí veio a pandemia e você vê o Rolf Madaleno lançando curso lá no Instagram, fazendo live. Tá todo mundo ali. Então, às vezes, você pode se aproveitar dessa situação, no sentido de ajuda. Olha, tem advogados ali que precisam de auxílio com a sua rede social e eu posso ajudar. E você sabe escrever bem, você é advogado. E aí, né? Outra parte bem importante para estruturar, para a gente ter uma boa estrutura, é entender quem é você nesse momento. Você tem uma equipe ou você é a tua equipe? Porque aí você consegue perceber também como que você precisa trabalhar.
Quando você é a sua equipe, é bastante importante que você entenda o que dá para delegar. Sabe por quê? Eu até poderia te dizer, não precisa delegar, vai indo no teu ritmo. Não, vai indo no teu ritmo, isso eu falo mesmo, acho que a gente tem que caminhar no nosso ritmo. Mas não dá para eu te falar, não delegue. Você vai conseguir atuar sozinho o resto da vida. Se você fizer isso, vai ser uma advocacia bem pequena mesmo. Você precisa de ajuda, de rede de apoio. E eu não estou falando para você abrir uma sociedade e contratar advogados associados e que vem com um monte de impostos, não é isso. É só você entender o seguinte, que a partir do momento que você senta para fazer um contrato de honorários, você não está fazendo o serviço de advogado, você está fazendo um serviço de um secretário. Que a partir do momento que você está ali limpando o teu escritório, você está fazendo um serviço de faxina. Entende? Saber as diferenças. Saber qual momento você está de fato trabalhando, usando as suas horas técnicas. Isso aqui depois ajuda até na tua precificação. Porque precificar, e o pessoal gosta de dizer, né? Sabe quanto vale essa hora? Não é simplesmente, eu levei 10 horas para fazer isso aqui, então é 10 vezes o valor da minha hora. Não. Senão vai ficar um negócio muito desproporcional. O tempo que você levou fazendo o teu contrato de honorários não pode ser o mesmo valor que você levou para fazer uma petição inicial. São obrigações diferentes. Requer capacitação diferente. E aí, quando você tem tudo muito bem organizado, bem determinado, fica mais tranquilo para delegar depois, porque isso já está estruturado. E você também vai conseguir perceber em qual momento vai fazer sentido você delegar. Assim, no meu caso, né? Não foi nem do escritório, foi a questão da casa. Eu levava muito tempo cuidando da casa. Então, não fazia sentido. E aí, eu precisava delegar os serviços da casa. E aí, eu tenho uma pessoa que me ajuda. E aí, eu consigo fazer a minha advocacia crescer. Porque você só cresce delegando. Por isso que não tem como eu não te dizer isso. Porque é delegando que você vai crescer. E aí, você pode trabalhar com parceiros, com pessoas que se formaram, que estão ali querendo aprender. Eu lembro, volta e meia, vinham pessoas falar comigo, olha, eu me formei, eu estou aprendendo, eu gostaria de fazer o estágio voluntário contigo, eu gostaria de aprender contigo. Tem pessoas que podem te ajudar, não precisa necessariamente contratar, mas às vezes muitas vezes, você vai precisar de auxílio para poder crescer. E se você não tem condições de pagar alguém, você vai encontrar parceiros, pessoas que façam o que você não quer fazer para focar em outras coisas que façam mais sentido. Ou também, muitas vezes, você vai perceber que é interessante firmar uma sociedade com alguém. Eu não gosto de atender cliente, eu gosto mesmo de sentar quieta no meu canto e peticionar até morrer. Então, vamos encontrar alguém que adore atender clientes, porque assim o teu cliente vai ter o melhor dos mundos. Uma ótima petição e um ótimo atendimento. E aí, se você percebe que você tem alguma competência que precisa desenvolver mais, você vai lá e desenvolve. E você entende o que vale a pena desenvolver, o que vale a pena pedir para alguém te auxiliar, o que vale a pena você, de repente, firmar uma sociedade para essa complementação de personalidades, digamos assim. E aí, quando você tem uma equipe, você precisa de muita clareza na comunicação. Não existe esse negócio de, nossa, mas era tão óbvio, como é que a pessoa não se tocou? Como é que não fez sentido para a pessoa? Eu achei que não precisava falar porque era óbvio. Só que a partir do momento que você trabalha com equipe, o óbvio precisa ser dito o tempo todo. Não dá para ficar nessa de, fulano vai entender. A tua expectativa é a pior coisa. Não crie expectativa. A pessoa vai fazer porque ela viu o que eu fiz e ela vai reconhecer. Esquece. Aqui é mundo dos adultos. E isso é uma das coisas que é muito importante que a gente entenda. Quando a gente vai para uma carreira, quando a gente vai para a advocacia, a gente tem que ir preenchido de pai e de mãe.
Nossas carências, a gente resolve com eles. Aqui é mundo dos adultos, é clareza na comunicação. Quando você se irrita com feedback, quando você não gosta, quando um parceiro, alguém fala alguma coisa que estava errado, você está na criança. Então não tem problema nenhum você ter aqui essa clareza na comunicação. Você vai delegar sem delargar. Porque quando a gente fala em delegar, não é jogar na mão da pessoa e pronto. É delegar algo que você aprendeu a fazer, que você sabe fazer, que você sabe supervisionar, e você vai criar uma técnica ali de estar supervisionando aquilo. Por exemplo, no Google Workspace, você tem como colocar ali usuários e você consegue ativar determinadas permissões para eles elaborarem documentos, você consegue revisar. Tem softwares que te ajudam nisso. Isso a gente vai ver amanhã, a gente vai ver amanhã. Tem o Astreia, que é um software jurídico. E aí a gestão inteligente de tempo, que é exatamente isso, entender o que faz mais sentido fazer em que horas, quem faz mais sentido fazer o quê, que isso a gente vai abordar daí no último passo, no dia 4. Principalmente essa questão de casa, de trabalho, de entender como que eu gerencio isso. E ter muito bem definido quem faz o quê. Quem é que limpa, quem é que cuida do financeiro, porque essa coisa de ir no todo mundo faz tudo, chega uma hora que dá problema. Até porque isso começa com você, os teus valores, as tuas crenças, a tua personalidade. Quando insere mais uma pessoa ali contigo, já são outros valores, outras crenças que precisam estar alinhadas por conta dos pilares, mas ainda assim são personalidades diferentes. E quanto mais pessoas, mais necessário é a definição de tarefas, para não ter nunca esse tipo de problema de um ficar esperando o outro fazer, esse tipo de coisa. E aí, o reforço de marca. O reforço de marca é importante e você sabe que você está fazendo um reforço de marca bem feito quando o teu nome vem acompanhado da tua área de atuação. Porque olha só, você não é o teu escritório. Se você atua em sociedade ou é sociedade unipessoal, não importa. Você é você. E se você precisa se mudar de cidade? E se o teu sócio te abandona? E se as coisas mudam da noite para o dia? Você vai continuar existindo. Tá ali o teu nome. Aí eu consigo entender. Melânia Salton Emerim, Direito de Família. Franciele, Práticos Colaborativos, Direito Humanizado. Se a gente pensa assim, eu quero um divórcio consensual, não quero litígio. Com o que eu podia falar? Eu tenho um problema. Eu tenho uma revisional de contrato bancário aqui. Com quem que eu podia falar? Eu sei. Essa semana, olhando no Instagram, eu saberia com quem falar. Eu falaria com a Thalita, porque ela está produzindo conteúdo. Não precisa ser coisa desenfreada. Até porque, pensa comigo, teu cliente, tá? Se tu tá ali produzindo conteúdo para o teu cliente. Se você tem um produto para advogados, como eu tenho, que eu presto a consultoria, faz sentido produzir conteúdo para advogados. Mas, se você não tem, não tem porquê. Então, não precisa aparecer um professor de cursinho lá no teu Instagram. Se você quer cliente, se você quer se conectar com o cliente e você quer o Instagram, você tem que entender que o teu cliente vai chegar cansado no final do dia e vai pegar aqui, ó, no Instagram dele e vai começar a rolar. Rolar, rolar, rolar. E aí ele vai olhar. Olha lá, a Thalita tá fazendo uma revisional de contrato bancário. Escritório bonito. Gostei. Tá tudo certo. Agora imagina se o cliente abre lá o Instagram e ele começa a olhar a Thalita assim. Os juros remuneratórios precisam estar sempre respeitando a média de mercado. Esse negócio de que eles precisam estar limitados a 12% não existem mais. Ele vai passar dali. Ele não quer isso aqui. Então, às vezes eu vejo advogado escravizado pelo Instagram, se preocupando em fazer reels, dançando, fazendo um monte de coisa para viralizar e tudo mais. Não precisa. Não é isso que vai te trazer cliente. Tá? Bom, então, gente, vamos lá.
tarefas, né? É o que a gente precisa fazer para entender como que a nossa advocacia fica fortalecida. Qual o meu porquê? Quais os pilares da minha marca? Vou desenhar minha escada e aí eu vou profissionalizar o meu negócio. Porque aí, gente, chega de brincar de advogar. É advocacia para adultos agora. É empresa. É isso aqui. A Moving Girls, não sei quem conhece, a Camila, o nome dela, ela dá mentoria para outras empreendedoras. E ela fala isso. Ela disse, desde quando eu era sozinha, desde quando eu era uma pessoa, era única, eu emitia recibo, eu me comportava como uma empresa, eu tinha um e-mail separado para cobrar clientes, onde era financeiro, @Camila, não sei o quê. Porque assim você consegue crescer, ainda que não tão rápido, mas de forma organizada. E aí isso potencializa o teu crescimento, ao invés de você crescer de forma desordenada e lá na frente não dá conta, lá na frente está se enchendo de processo que muitas vezes nem faz sentido para você. E o problema de ficar pegando processo que não faz sentido para você é que eles vão te acompanhar um bom tempo. Às vezes tu vai estar lá mexendo com um processo há 4 anos que você não aguenta mais e você tá louca para passar para alguém, porque não fazia sentido pegar. E aí é o que eu falo, longe de mim julgar quem está precisando, porque se eu precisasse muito, por exemplo, né? Meus filhos tivessem que ficar na creche o dia inteiro. Eu precisasse estar ali trabalhando a semana inteira. Seria uma outra situação onde eu pensaria, poxa, como é que eu posso mostrar para os meus filhos o valor do trabalho? Como é que eu posso inserir eles nisso? Como é que eu posso extrair o melhor dos nossos finais de semana? Como que eu vou organizar isso? Então, seria outra ferramenta. Mas aí seria mais importante ainda eu entender a minha escadinha. Aquilo está bem sedimentado. É volume que eu quero, é qualidade, qual vai ser o tipo do meu escritório. Não tem problema volume. Tem um advogado que ele fez bastante dinheiro com aquelas ações de auxílio emergencial. Ele observou que no volume ele conseguiria ganhar muito. E aí ele enxurrado daquela ação. Porque aí, como era auxílio emergencial, imagina, às vezes a pessoa está ali numa comunidade onde ela pediu, foi negado, e ela conhece 10 que tiveram o mesmo caso. E aí mais 10 e mais 10. E aí ele tinha, não sei, acho que era mais de 400 ações que ele tinha de auxílio emergencial. Então é só saber, assim, porque às vezes eu mostro como eu atuo e pode dar a impressão que eu acho que a forma como eu atuo é a correta e não tem nada a ver. Eu atuo em família, acredito que o direito de família precisa de uma advocacia mais humanizada, que priorize o extrajudicial, que seja estratégica. Mas tudo bem se eu quisesse uma advocacia de massa, de volume. E aí seriam outras ferramentas. Então, aqui eu trabalho com mais foco na qualidade, ao invés de quantidade. É um escritório boutique, digamos assim, né? Eu me preocupo em ter poucos clientes que eu consiga ter contato com eles, que eles tenham acesso a mim. Eu gosto de ser uma advogada disponível. Então, é só se conhecer mesmo, saber o que faz sentido, como que é bom, como que é gostoso atuar. Porque se não está fazendo sentido, se está difícil começar na segunda-feira, é porque tem alguma coisa que se perdeu nesse caminho todo, alguma coisa ali que não está fazendo sentido. E aí, gente, não espere pela aprovação de ninguém. Está alinhado com o que eu falei ali no nosso primeiro encontro. Porque o que acontece? Quando eu, quando eu fui atuar, quando eu fui fazer estágio na Justiça Federal, eu trabalhava na prefeitura. E aí, os meus pais queriam muito que eu fosse contratada pela prefeitura. Não lembro quanto era o salário na época, era um salário bem baixo, mas imagina 18 anos ser contratada da prefeitura, já ser uma funcionária, né? E aí eu disse, gente, isso não tem nada a ver comigo. Eu olhava aquelas pessoas chegando 10 da manhã para trabalhar, sem motivação. Eu não conseguia me conectar com aquilo. E aí eu passava na frente da Justiça Federal, eu conhecia colegas meus que tinham passado no estágio da Justiça Federal na faculdade. E aí meu olho brilhava, eu pensava, meu Deus, aqui eu ia me sentir a serviço de algo maior, eu ia sentir que eu ia estar ali realmente aproveitando a minha faculdade, aprendendo, eu ia ter um currículo melhor. E aí eu taquei ficha, comecei a estudar que nem louca para a Justiça Federal. E aí saí,
Fui de um lugar onde eu poderia ser contratada e fui para um outro onde eu seria estagiária e o dia que acabasse meu estágio, acabou, né? Eu não seria contratada. Aí, para ser funcionário da Justiça Federal, tem que passar em outro concurso. E aí não fez sentido para um monte de gente, mas eu fui. E eu lembro direitinho que teve um estagiário na prefeitura que me falou assim: ah, Fran, esse negócio de prova da Justiça Federal é meio furada. Eles põem ali duas questões subjetivas no meio das objetivas, que é óbvio que tem carta marcada, que algumas poucas pessoas sabem exatamente qual a resposta daquelas subjetivas, e aí você não consegue preencher, só que aquelas duas subjetivas valem metade da prova, então ninguém passa. E aí eu disse, tá bom. E eu não fiz nada com aquele conselho dele. Eu continuei estudando. Aí, eu fui lá fazer a prova. Era 2008, eu acho. Uma pergunta era sobre a reforma do Código Penal. Só se falava nisso. E a outra pergunta era quais são as competências da Justiça Federal. Não tinha nada de extraordinário nas perguntas. Aí eu fiz, eu passei, fiquei 2 anos. O dia que eu precisei sair de lá, eu quase morri chorando. E eu fui para um escritório de advocacia trabalhar. O escritório me contratou como uma pessoa que iria auxiliar os advogados, iria aprender. Mas na primeira semana eu percebi que eles tinham me contratado para ser secretária, para cuidar da agenda, da pauta, para ficar digitando ali no computador, porque o advogado não sabia digitar. E Jesus, como é ruim trabalhar numa coisa que você não gosta. Nossa Senhora. Aí eu cheguei para minha mãe e disse, olha, mãe, não vai dar. Eu vou sair daqui. E eu tinha conseguido carteira assinada, né? De novo, eu acho que eu tenho problema com carteira assinada. Aí eu falei para a mãe, olha, não vai dar, eu vou sair e eu vou estagiar no fórum, vou de voluntária lá. Ai, minha mãe ficou bem louca comigo. E aí eu pensei, mas eu confio no meu serviço. Eu sempre fui muito insegura para prova, para coisa de estudo, mas para serviço, nossa, eu era muito confiante. Eu tinha certeza, com disciplina, com esforço, ia dar tudo certo. Eu não sei por quê, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, com disciplina, com esforço, vai dar tudo certo. Tanto que hoje, o que aconteceu? Hoje não, ontem, né? Quem recebeu os avisos ali no início do grupo, ali na jornada, percebeu que inicialmente era para ser no Google Meet, né? Só que o Google Meet nos deixou na mão. A gente enfrentou os problemas técnicos com ele e a gente precisou readaptar para o Zoom. Isso faltando, acho que 3 horas para começar a jornada. Aí corre comprar Zoom, corre estruturar tudo, corre aprender a mexer no Zoom. Fiz besteira, não gravei a live, não gravei a aula. Hoje, 7 horas da manhã, eu estava gravando a aula. E quem assistiu a primeira aula ao vivo e quiser assistir a regravação, vai ver que a minha regravação, eu acho, tá? Podem me confirmar se alguém quiser assistir, tiver saco para assistir, foi melhor. Eu, quando comecei a gravar, eu pensei, eu vou gravar de novo isso aqui só na base da raiva e eu vou gravar uma aula melhor. E aí eu dei tudo de mim de novo. Encerrei, gravei, mandei pro David, e aí a gente seguiu aqui, estruturando a aula de hoje. E aí, tá, beleza. Fui ali pro fórum, trabalhar de graça. Cheguei, bati no gabinete do juiz e disse, eu quero muito aprender a fazer sentença. Como é que funciona aqui? Como é que se trabalha nesse gabinete? Aí o juiz falou, olha, é assim, os meus assessores fazem a sentença e colocam em cima da minha mesa, e eu reviso. Se tiver tudo certo, eu assino, se não tiver, eu dou um feedback e mostro o que tá errado. E eu disse, tá bom. E aí eu fiquei, acho que uns 2 meses, trabalhando de voluntária, de graça. E eu ia trabalhar feliz da vida. Meu Jesus, não interessava se era de graça, o importante é que eu estava dizendo que eu estava trabalhando no fórum. E aí eu gostava, eu amava, eu achava que direito criminal tinha tudo a ver comigo. Eu levava processo para casa, trabalhava dia e noite, amava, 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 amava. Aí eu vi o que é trabalhar com o que gosta, gente. É totalmente diferente. Aí um dia eu ouvi minha mãe no telefone com a minha irmã assim, a Franci se formou e está trabalhando de voluntária, de graça. Aquilo doeu. Nossa Senhora, foi uma facada ali. Meu Jesus amado. Mas tudo bem. Seguimos. De novo, segue a tua intuição e não dá bola porque os outros estão falando. E aí, uma coisa sobre advogadas, tá? A mãe de vocês pode ver vocês ganhando milhões na advocacia. Ela sempre vai te mandar um edital de concurso.
Ela vai ver um recorte ali no jornal para defensor público, para analista, ela vai te mandar. E isso, a postura sistêmica me ajudou tanto a tranquilizar isso na minha cabeça, de entender, a tua mãe, ela só quer que você fique bem. Ela só quer que a tua sobrevivência esteja garantida. Então tá tudo certo se você tá olhando para um caminho que você sabe que você vai chegar no que ela quer. Porque a tua mãe, claro que se ela fez direito é outros casos, né? É outra história. Mas a tua mãe não entende da tua carreira. A tua mãe não fez direito. A tua mãe não sabe que faz sentido estagiar de graça no fórum, porque você vai aprender a fazer sentença. Porque você vai poder chegar num lugar para trabalhar e dizer, eu sei fazer sentença. E aí, fiquei lá 2 anos no fórum. Aí eu ganhava um salário mínimo, amava, só que chegou um ponto que aí eu pensei, poxa, não vai dar. Eu amo trabalhar aqui. De novo, vou ter que dar um jeito de subir nessa escada, porque como é que eu vou ficar ganhando isso aqui? Eu não tinha perspectiva de ganhar mais. Eu tinha uma promessa do meu chefe que o dia que ele virasse desembargador, ele ia me levar para o Tribunal de Justiça como secretária de gabinete, que aí secretária de gabinete lá em Santa Catarina o valor do salário deve estar uns 10 mil, 11 mil reais. Aí eu pensei, o que que eu vou fazer agora? Eu vou para o tribunal. E aí eu cheguei para ele e perguntei, olha, como é que a gente podia fazer? Será que o senhor me indica? Será que rola algum tipo de ajuda aí, mostrar uma carta de recomendação, alguma coisa assim? Aí ele falou para mim exatamente o seguinte: eu gosto do teu trabalho, eu te indico, eu faço carta de recomendação, você vai para lá com a minha bênção. Mas se eu subir como desembargador, se surgir a oportunidade de uma assessoria aqui no gabinete, eu não vou poder te prestigiar, eu vou ter que prestigiar quem está aqui comigo. E eu disse, não, tudo bem, tudo certo. Aí cheguei para minha mãe. Eu disse, mãe, eu descobri que dá para trabalhar no Tribunal de Justiça sem ser concursada. Eu tenho um problema com concurso, tá? Eu tentei estudar e aí eu percebi que eu estava me torturando. Não tem nada a ver comigo ficar o dia inteiro estudando. E aí eu pensei, eu preciso dar um jeito de conseguir de uma outra forma isso. Aí falei com a minha mãe e disse, mãe, eu quero ir para o Tribunal de Justiça, quero tentar uma vaga lá. Então eu pensei assim, ó, a senhora me dá R$ 600 por 2 meses. Se em 2 meses eu não conseguir ser contratada, aí eu volto para casa. Eu já ganhava bem pouco, do ganhar pouco para não ganhar nada, um emprego assim para ganhar um salário mínimo eu achava fácil, fazendo até outras coisas. Então tava tudo certo. E aí eu fui. E daí ali acho que eu dei um pouco de sorte também, porque eu fui meio louca. Eu não fazia ideia de como ia ser difícil. Mas isso até foi bom, né? Porque daí, às vezes a gente não sabe que o negócio é tão difícil e a gente tem coragem. E aí eu cheguei lá e tinham 60 desembargadores, agora tem mais. Eu bati nas 60 portas, deixei 60 currículos e falava: eu quero disputar uma vaga de assessora, mas se não tiver, não tem problema, eu trabalho como voluntária. E aí, a Jana está dizendo que até a mãe advogada vai enviar mensalmente vagas de concurso. Ah, então, óbvio, não tem, isso aí vamos ficar tranquila com isso aí, tá tudo certo. E ela não tá te passando, não tá te dizendo que é uma fracassada por causa disso. Não tem nada a ver, isso é mãe, gente. Aí, bati em várias portas, consegui de cara um estágio voluntário, porque eles querem quem ajude, né? Quem é que não quer uma ajuda? Quem é que não quer estágio voluntário? É igual eu falei, se vocês não têm condições de contratar alguém, eu tenho certeza que tem alguém disposto a ajudar vocês de graça, só por troca de conhecimento, só pelo que vocês vão ter a oferecer. E aí, eu comecei a trabalhar como estagiária voluntária, fiquei uma semana no gabinete e já fiquei sabendo de alguns testes que tinha. Aí abri um teste numa câmara comercial. E o teste era assim: cada desembargador tem um tipo de teste diferente, tem uns que é prova, enfim. E esse era assim: durante um mês, eu teria uma meta de 4 a 5 acórdãos por dia. E aí que eu nunca tinha feito um acórdão na minha vida e eu nem sabia mexer no SAGE de segundo grau, que é o sistema lá do tribunal. E aí eu, Jesus Cristo. Aí eu cheguei lá para ser entrevistada para ver se eu podia fazer o teste. E a moça, a minha chefe depois, falou assim: nossa, no teu currículo tem Justiça Federal. Muito bom. Daí eu pensei, olha aí, ó, eu sabia que a Justiça Federal um dia ia me ajudar. E aí ela tinha estagiado na Justiça Federal também. E ela se identificou comigo porque ela também já tinha trabalhado num gabinete onde o juiz ficou prometendo que ela ia conseguir isso e aquilo e nunca vinha essa recompensa.
E aí, no fim das contas, fiz lá os vários acórdãos por dia, quase morri chorando, me senti uma retardada, uma incompetente, uma louca, porque eu tinha me formado na faculdade mais barata da minha cidade, eu estava competindo com gente que tinha se formado na UFSC, que é a Universidade Federal lá de Santa Catarina. E aí, no fim das contas, deu tudo certo. Chegou lá o dia que o meu chefe, desembargador Salim, chegou para mim e disse que eu tinha sido contratada. E aí foi um dos dias mais felizes da minha vida. O dia que eu morrer, eu acho que vai ser uma dessas cenas que vai passar na minha cabeça. E aí eu vi que, gente, trabalho devolve. Dá tudo certo. É que a gente não arrisca, a gente não sabe. O que acontece, né? Tem naquele livro, No Centro Sentimos Leveza. A pessoa precisa de coragem quando que ela quer segurança. Ela tá nadando no raso, onde dá pé, e daqui a pouco ela começa a nadar num lugar que não dá mais pé. E ela se desespera e volta. Por que que às vezes quando a gente atinge um resultado melhor, uma situação melhor, a gente quer recuar, dá um desconforto, uma vontade de deitar na posição fetal ali no sofá? E se você nunca sentiu isso, você tá vivendo errado. Se arrisca mais, porque olha, é puxado. Então, gente, dá tudo certo. Depois eu saí do tribunal, porque aí foi uma outra situação que eu estava vivendo à distância. Eu casei, a gente não morava juntos, eu e meu marido, que a gente gastava para conseguir se ver, era praticamente o valor do meu salário, então deixou de fazer sentido. E aí, tô aqui onde vocês estão me vendo agora. Então, não dê bola. Agora na advocacia o que eu ouvi era: atender online cliente. Nossa, mas o cliente não vai gostar. Mas você precisa de conexão, você precisa de olho no olho. Ainda mais direito de família, a mediação não funciona. A internet vai ficar ruim. Tem cliente que não sabe mexer. E eu, tá bom. Fiz a mesma coisa que eu fiz a minha vida inteira. Ai, nossa, mas não tem escritório, não sei o que, não sei o que. E vai. Tudo que a gente está vivendo agora, que a gente está olhando para uma advocacia humanizada, uma advocacia extrajudicial, multidisciplinar, é porque em algum momento alguém disse: eu vou fazer diferente. Eu não vou ter tempo de falar para vocês, mas deem uma olhada no IBPC, no Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, na Olivia Furst, a advogada que trouxe práticas colaborativas para cá e ganhou o prêmio Novari, porque ela mostrou que dá sim para resolver um problema do cliente de cabo a rabo sem depender do judiciário. E o judiciário quer isso. O judiciário está desesperado para ser desafogado. Ele gosta de advogado que faz o que a gente faz. No edital para defensor público do Rio de Janeiro, agora no último, caiu práticas colaborativas. A gente tem projeto de lei para que se possa fazer divórcio extrajudicial mesmo com filhos menores. Você vai continuar tendo ali a opinião do Ministério Público, mas não vai ser judicial. Tudo está mudando. Olha o provimento 100 do CNJ falando das escrituras eletrônicas. Você consegue fazer videochamada para sedimentar várias coisas com cartórios do país inteiro. Tudo está mudando. Mas isso é porque as pessoas deram esse primeiro passo. Então, confie muito na sua intuição. Bert Hellinger já dizia: compreensão súbita do próximo passo a ser realizado. Isso é intuição. A gente está falando aqui temos mulheres, temos o Mateus também. Intuição é algo que a gente deve valorizar muito, porque isso faz bastante diferença, confiar na gente, tá? Então, de verdade, não esperem pela aprovação de ninguém. Vejam o que faz sentido para vocês aí. Essa minha digital aqui é para eu sempre lembrar disso. Cada pessoa tem a sua caminhada, cada pessoa tem as suas circunstâncias. Então, é saber usar isso da melhor forma, tá? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, podemos interagir. Depois eu abro para perguntas ali para interação ali no grupo também. E é isso aí, Jana. Desjudicialização é a chave da nova era. As coisas estão mudando. Eu sei que parece meio apocalíptico, parece assim, ai, fica falando que vai mudar, mas vai mudar, já mudou. E aí tem gente esperando voltar as coisas ao normal. Ai, não vejo a hora de as coisas voltarem ao normal se a pandemia acabar. As coisas não vão voltar ao normal. Infelizmente. Ou felizmente, não sei.
Infelizmente por conta da pandemia, né? Mas a situação que a pandemia gerou, olha o juízo 100% civil, balcão virtual, tá tudo mudando. Meu marido é juiz, ele tá desde o começo da pandemia trabalhando em casa. Ele não vai um dia lá para a Justiça Federal. Ele faz audiência dentro de casa, ele sentencia dentro de casa. Então, as coisas estão mudando. Não há como fugir disso. E advogado hoje não dá para aplicar a fórmula do advogado de antigamente, porque o advogado antigamente ele vivia em outra realidade. Antigamente dava certo imprimir cartão. Hoje, se você imprimir cartão de visita, você vai ficar com estoque de cartão de visita em casa. Agora, se você produzir um artigo no Jus Brasil ou no teu blog, teu site, é uma forma de entregar cartão mais eficiente. Claro que quando a gente pensa, né, no digital, a gente está competindo com o Brasil inteiro, mas você tem o teu diferencial, não duvide disso. Mesmo que você vá fazer as mesmas coisas que os outros fazem, você vai ter ali o teu diferencial. Por isso que é importante focar tanto em você. Tenha inspirações, tenha em quem se moldar, mas foque muito na tua realidade, nas tuas características. Eu gosto muito de acompanhar quem é minha amiga ali no Instagram sabe, eu gosto muito da Mariana Gonçalves, da Ana Carolina Lisboa. São inspirações para mim, sim. Mas são pessoas que uma não tem filho, outra tem filho já maior. Adianta eu querer ter a vida delas? É óbvio que não. Meus filhos são hiper pequenos. Adianta eu achar que eu vou trabalhar 12 horas por dia? Não. A correria que eu estou vivendo essa semana aqui é bem pontual e objetiva. Eu tenho esse propósito do curso, mas depois eu preciso me assentar de outra forma. E assim vai ocorrendo a dança das cadeiras. Ai, muito obrigada, Jana. Que bom que vocês gostaram, que bom que você gostou. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Vou encerrar aqui, mas qualquer coisa, eu estou no direct, eu estou ali no grupo, é só mandar mensagem, tá? E não esqueçam, então, de cumprir essas nossas tarefinhas aqui. Entenderem qual é o porquê de vocês, o pilar que vocês querem, sobre qual pilar que vocês querem erguer a sua marca. Pensa assim, ó, o que que o mundo perderia se eu não existisse? O que que eu faço de diferente? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E não se preocupem, tá? Autoconhecimento é um caminho bem desconfortável. Não é bonitinho igual a gente vê por aí. Eu passei por um período assim de um ano mais ou menos e o cérebro dá uma fundida, a gente quer recuar, não vê um valor inicialmente, mas depois as coisas ficam melhores depois que você passa por esse desconforto, tá? Então, meninas, até mais. Foi um prazer estar com vocês e nos vemos amanhã, tá bom? Tchau, tchau.